todos bem-vindos a mais um Fala Catanduva. Hoje a gente vai falar de educação, vamos falar de pontos fortes aqui da cidade. E aí, Rodrigo, tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Olá, vocês que nos acompanham pela Nova TV, pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com a Rosimar. Rosimar, seu sobrenome é difícil de... Rosimar Schinello, italiano. Ela é diretora da FATEC aqui de Catanduva, da Faculdade de Tecnologia. Ela vai falar um pouco dessa instituição de ensino aí que ela está na cidade desde 2008, né? E ela está aqui na FATEC também desde essa época, ela conhece um pouco essa história. Vai falar do vestibular, vai falar um pouco dos cursos que tem lá. E falar um pouco também da vida acadêmica dela também, que é bem interessante. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, representando a FATEC Catanduva, que comemora seus 15 anos. Então, uma instituição que começou pequena, né, junto a um prédio no centro da cidade. Um prédio que é significativo para a educação, né, para a memória afetiva aqui do catanduvense, que lá era a sede da Fafica, né? Sim, quando nós entramos, a FATEC era anexada ao prédio da Fafica. Depois a Fafica foi para sua construção própria. O campus lá, né? O campus. E a FATEC, então, ficou no prédio. Tem-se uma história desse prédio que, como ele precisava de uma reforma, acho que muita gente não tem conhecimento disso, é importantíssimo esclarecer. Quando solicitamos a reforma em 2016, que assumi a direção, a tentativa de reformá-la vem desde 2012, mas em 2016 reiniciamos o processo e aí pediram um documento de que o prédio era do Estado. Só então descobrimos que não havia documentação nessa tramitação da FATEC sobre de quem era o prédio. A Prefeitura de Catanduva dizia naturalmente que o prédio pertencia ao município e o Estado, que o prédio pertencia ao Estado. Então foi levantada toda uma documentação, foi quase um ano de pesquisa, de história, e assim, em poucas linhas, né? Em 1928 o prédio foi inaugurado. Olha, Catanduva tinha 14 anos. Exato, o prédio nasce junto com Catanduva, depois ele foi doado para o Estado, aí na década de 30, para a primeira escola de ensino médio em Catanduva, que foi o Liceu. Nessa documentação tinha uma cláusula que dizia que se o Liceu deixasse o prédio voltaria para a cidade, para o município. Entendi, então o município doou para o Estado. E assim que o Liceu saiu... Quando o Liceu saiu, foi exatamente quando foi construído o Barão, né, que atualmente o antigo Liceu hoje é o Barão. A prefeitura retomou a posse do prédio e lá nós tivemos muitas instituições, inclusive foi sede da própria prefeitura. Uhum. Só que a documentação de devolução para a prefeitura não foi realizada. Só na década de 60... que o prefeito da época pediu um levantamento do patrimônio. Então, nós acabamos recolhendo toda essa documentação. Meu Deus, isso aí vai dar para escrever uma tese de doutorado. Com certeza. E aí, na década de 60, o prédio, então, foi devolvido para a prefeitura. Então, existe essa escritura de devolução para a prefeitura, mas essa escritura não foi registrada. Entendi. Então, em 2016, esteve em São Paulo a equipe da Prefeitura, equipe da FATEC Catanduva, Governo do Estado e Centro Paula Souza, analisando toda essa documentação. Isso foi encaminhado para a Justiça. Só faltou fazer DNA, né? Tá parecendo o programa do Ratinho, meu. Exatamente. E aí foi para a Justiça, não por questões de briga ou disputa de forma alguma. Porque, na verdade, às vezes as pessoas olham essa situação e falam, mas não é, porque o governo do Estado ele não pode reformar o prédio do município. Ele pode até mandar recurso para o município mas fazer não a obra, mas não coisa. E o município não pode. Por exemplo, você chegar lá numa escola estadual detonada, não é o prefeito que cuida, aquele lá é o governador.
chegava numa universidade federal, eles estavam falando, né? Você deu aula na Universidade Federal Federal de de Uberlândia, Uberlândia. né? Ele também Isso. estudou numa federal. É. Aí não é o prefeito de Uberlândia que tem responsabilidade, é o Sim, presidente da gov- República. Governo federal. Isso. Isso é importante, porque às vezes as pessoas da comunidade, da sociedade olham e atribuem responsabilidades para instâncias que não podem. Quer dizer, então, que essa reforma aí, que ela demorou tudo, que está sendo pleiteada desde 2012, ela vai... Só essa questão burocrática, ela enrolou um tempão. Sim, com certeza. Foi um ano só na questão documental, até que foi, então, feito um documento, né? Nós recebemos. A prefeitura também recebeu, o Centro Paula Souza, determinando que o prédio era do Estado. Para as pessoas comuns aí, nós estamos aqui trabalhando aqui embaixo e vendo a nossa rotina, toda essa burocracia em torno da escritura de um prédio parece bobagem, né? Mas existe uma razão aí, essas algemas burocráticas, Sim. gaiolas burocráticas, para uma questão de tornar o poder público, o dinheiro público mais claro, né? O direcionamento disso mais claro, diminuir a chance de virar bagunça, né? Então, E também para saber de onde, porque não se pode, quem que é, né? quem Como vai foi ajudar colocado. isso? Não, Quem- porque vamos supor Quem assim, vai direcionar, quem vai supervisionar. se faz, por exemplo, uma obra, essa obra dá problema daqui a um tempo, quem que é o responsável, né? É. Não, Exatamente. e mais importante que tudo isso é dinheiro público, né? Exato. De onde vai sair Sim. o dinheiro público para... Porque tem uma dotação também. Exatamente, né? Então, só no final de 2016 que esse documento foi feito, aí realmente Conseguiu. sendo do Estado, né? Foi concedido ao Estado, por toda a história, por toda a avaliação, é que o governo, então, assume Centro Paula Souza, que é a nossa superintendência das FATECs, junto ao governo do Estado, assume, então, a reforma do prédio. E aí foram mais alguns bons anos para conseguir elaborar projeto, autorização, porque entra a questão de acessibilidade, aprovação de corpo de A bombeiro. gente tem umas questões, é um prédio muito antigo, né? Como você já falou. Ele tinha, por exemplo, a ligação de energia dele, por exemplo, estava preparado com um equipamento ultramoderno lá que vocês Não, usam? Você tem coisa de automação, de computação, enfim, nesses 15 anos da FATEC, todos que passaram pela FATEC no prédio da Rua Cuiabá com a Maranhão, o prédio que está sendo reformado, tem uma história para contar de queda de energia, de enchente que desceu escadaria, ou seja, o prédio estava, desde o momento que entramos, completamente comprometido. Principalmente a parte hidráulica e a parte elétrica, porque a parte elétrica, acho que nós podemos dizer assim, eram 90 anos de gambiarra. Nossa. O Brasil Não, dá pra ver. isso aí. Dá pra ver na papelada, né? Demorou uma história pra saber de quem que era o dono. Imagina tudo resolvido. Mas é lá muito dentro. rico também buscar tudo isso. Mas nós chegamos a ter curto-circuito e ter sido interditado parte do prédio. Gente, porque por conta de riscos, né? Porque assim, o chão lá, pra quem não se lembra, ou não frequentou lá, é de madeira, né? Num pedaço. Madeira, as madeira, escadarias, é. madeira. E era um emaranhado de fios. Nós chamamos de revitalização. Então, o prédio está sendo revitalizado. Toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica foi completamente tirada. Não tem nada que foi reajustado. Foi tirado tudo e feito tudo a partir do zero para poder atender principalmente os cursos, os laboratórios que exigem muita energia. Eu costumava acompanhar muito lá, assim, e bastante lá em dia de eleição, né? Que é um dia que todo mundo é obrigado aí. E a gente ia lá para fazer cobertura, trabalhando em assessoria política, enfim. A Beth Saão votava lá e eu ia acompanhar lá para votar. E você via lá aquela escadaria para subir lá onde era a sessão dela lá, era uma coisa complicada. Muito difícil. E agora vai ter acessibilidade? Sim, esse é um outro fator. Inclusive, na última eleição,
grande parte, né, dos eleitores reclamaram porque o prédio estava fechado e eles Que é foram perto, né? Cômodo, perto, né? Teve gente que foi jogada lá para trás de Santo Antônio, porque por exemplo. atende todo o centro, né? Sim. Então, nessa última eleição, as pessoas tiveram que ser direcionadas para outras áreas. Ele volta, então, a entrega dele está prevista agora para o final de novembro. Oh! Excelente notícia! Teremos um prédio completamente revitalizado, mas respeitando as suas características originais. Só é tombada a fachada é tombada. Ele é um prédio de Art Deco. Então, ele é um prédio que também tem uma arquitetura especial, não é qualquer construção. Não sou especialista, mas temos agora um acompanhamento de um arquiteto que está fazendo todo um trabalho e escrevendo a história arquitetônica do prédio também. A Deco é um estilo... É um estilo da época que foram feitos, do começo do século passado. Exatamente. As estações de trem, por exemplo, assim, elas costumam seguir esse... E nós temos prédios em São Paulo extremamente parecidos com esse aqui. Ele vai, então, atender, né, a essa época. Então, não tivemos um ganho só para a FATEC Catanduva. Nós temos um ganho histórico. A memória da cidade, um né? ganho afetivo e memorial da cidade. E, principalmente, respondendo a sua pergunta, a questão de acessibilidade. Porque agora o prédio principal terá um elevador, né, lateral, terá 2 entradas, a entrada principal ali pela escadaria e a entrada lateral acessível e o elevador para o anexo 1, que são os laboratórios. E todas as áreas estão integradas. Então, ele vai ser um prédio de 1928, atual em termos de tecnologia, informática, tudo está sendo colocado assim do que tem de mais novo. Estamos falando 2023. 95 anos, né? Né? Então, mas já é história. Porque assim, você tem equipamento lá, não sei, deve ter equipamento que é caríssimo, né? Com algumas coisas que mexem. Os laboratórios de automação têm equipamentos muito caros e equipamentos muito atuais, né? E sensíveis. Então, precisa de todo esse cuidado. E a integração entre os prédios vai dar acessibilidade. Outra questão que nós já trabalhamos muito na FATEC são os cursos de extensão, são cursos de apoio à sociedade. Nós trabalhamos muito com extensão tecnológica, que é extensão tecnológica. Alunos para aplicar a teoria, porque um curso tecnológico ele relaciona teoria e prática. Alunos para aplicar a teoria, eles desenvolvem, por exemplo, nós temos uma parceria com a Arcos e os alunos desenvolveram um software que está sendo implantado para ajudar o terceiro setor. Legal, isso é importante. Então, essa relação ela é muito forte na FATEC Catanduva. E com a revitalização do prédio, nós vamos ter no subsolo, que ganhamos, né, desde que a FATEC foi aberta, nós não tínhamos acesso ao subsolo, porque estava interditado. O que tinha lá, será? Estava interditado. O laboratório Porque era perigoso? do Frankenstein, não, né? Porque tinha histórias e histórias, né, da época da Fafica, que era o curso de fisioterapia. O que eles falavam? Que ali tinha um cadáver, exatamente. Não quando entramos, mas que era um espaço. Mas ele estava interditado justamente por não ter condição acessível pela questão de energia, que não tinha no subsolo, e principalmente pelo tanto de entulho que tinha. Nossa, né? Então, assim, móveis antigos, armários antigos, mesmo material da FATEC, que estragou muito rápido, nós não tínhamos onde colocar, porque aí também tem todo um processo para dar baixa. Tudo isso estava no subsolo. Foi tudo limpo, encaminhado, dado baixa. E hoje nós temos salas no subsolo que vão funcionar exatamente para esse atendimento à comunidade. Legal. Tá falando esse negócio de dar baixa, tem um negócio que me irrita aqui, toda vez que a gente tá gravando,
essa etiquetinha aqui de a patrimônio. famosa Ela etiqueta. levanta, ela vive levantando, mas para que é? Para saberem que esse bem aqui foi adquirido com o poder, com o dinheiro público. E que ele precisa E que ele ser pertence, zelado. ele tem que ser zelado, e daí Exatamente. daqui várias décadas ele vai continuar aqui, enquanto ele tiver E- uso. No microfone tem também, ó. Tem em todos os É. lugares, né? Dá Então, um zoom assim, aí, editor, depois. Pra dar baixa nisso aqui, tem que justificar que quebrou, E que é isso. importante os da FATEC Catanduva, do Patrimônio, né, do Centro Paula Souza, a plaquinha é uma plaquinha de metal, menor que essa, e quando nós damos baixa, por exemplo, em uma cadeira, conseguimos fazer isso antes da reforma para poder liberar todo o subsolo para ser revitalizado. Mas o objeto vai, ou o equipamento, a placa é retirada, é dado baixa no patrimônio e é encaminhada para o patrimônio, ela fica reservada. Então, é algo também que muitas vezes a população não sabe, e falamos insistentemente para os nossos estudantes, né, do quanto tudo isso, a FATEC Catanduva é uma faculdade pública, gratuita, e cabe a todos nós, como qualquer instituição pública, zelar e ter conhecimento Sim, desses ela é paga procedimentos, né? Até é legal você explicar, porque muita gente não tem, às vezes, a ideia de como funciona essa estrutura. A FATEC, ela é submetida ao Centro Paula Souza, assim como a ETEC, né? Isso. O Centro Paula Souza hoje, ele tem... Qual que é a relação dele com a Unesp hoje? Na realidade, nós temos as grandes faculdades públicas do estado de São Paulo, sendo a FATEC uma faculdade tecnológica. Então, nós estamos na mesma relação das instituições públicas, USP, Unesp, Unicamp e a FATEC como faculdade pública tecnológica. Temos algumas diferenças, porque as outras faculdades, elas têm autonomia, então elas recebem um percentual do investimento do ICMS para ter o direcionamento. As FATECs, elas estão relacionadas, né, diretamente ligadas ao Centro Paula Souza, que é a superintendência, e nesse caso é o governo, né, a secretaria De do tecnologia, governo, né? de tecnologia. Agora, o Centro Paula Souza foi passado, ele foi concedido ao Centro Paula Souza, Centro de Tecnologia e Pesquisa. Então, nós passamos a ser um ICT, vamos então para a Secretaria de Tecnologia, Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento. Mas a verba, né, o que é destinado, é encaminhado ao Centro Paula Souza, que faz a distribuição. Então, Hoje temos quantas FATECs no estado? Hoje nós temos 77 FATECs e, às vezes, até os alunos, por mais que a gente explique, às vezes eles não se atentam para isso. Por exemplo, a FATEC Catanduva, ela não gerencia, nós não trabalhamos com dinheiro. Se nós precisarmos de uma caixa de clipe, de lápis, nós temos que fazer uma solicitação, isso é encaminhado, e é o Centro Paula Souza, que tem um setor de compras, que vai conduzir isso para todas as FATECs e mandar o produto, o equipamento, é dessa forma que funciona. Diferente das outras instituições, que elas têm todo um controle local, tem um centro de financiamento na própria instituição. E uma característica, assim, você estava falando um curso tecnológico. Explica pra gente, assim, qual que é a diferença, porque tudo bem. No fim das contas lá, os dois são curso superior também. Ou seja, a pessoa formada em automação na FATEC, ou ela formada em medicina na Unesp, elas têm curso superior. Sim. Que é tecnólogo, mas qual que é licenciado, a diferença, né? de um para o outro? Os alunos também, ou a sociedade, às vezes pensa que, me formei numa FATEC. Primeiro confunde-se TEC e FATEC. Técnico e tecnológico. Técnico e tecnológico. Então, técnico, ensino médio, tecnológico, ensino superior. Então, todos os cursos oferecidos por FATECs, faculdades, são cursos superiores. O aluno formado na FATEC, ele pode seguir carreira exatamente como um aluno formado em qualquer outro segmento, em qualquer outra
instituição Pode superior. fazer pós, Pode fazer mestrado, doutorado, pode ser professor de ensino superior. Inclusive, nós temos, porque tudo é por concurso, e temos muito orgulho de alunos da FATEC Catanduva dando aula, né, ministrando aula em outras universidades e, inclusive, em outras FATECs. Pode fazer mestrado, doutorado. A diferença do curso tecnológico é que ele é um curso aplicado ao mercado de trabalho. Então, ele tem exatamente o propósito de formar, né, na formação dos estudantes, dar essa condição de, desde o primeiro semestre, associar teoria e aplicação no mercado. Então, um aluno, ele entra na FATEC Catanduva, os primeiros conteúdos, as primeiras disciplinas, aqui nós trabalhamos com projetos interdisciplinares. Eles desenvolvem em equipe para já aprender esse trabalho em equipe, essa questão que tanto se pede nas organizações, nas empresas. Ele busca uma empresa, isso para o curso de automação industrial, para o curso de gestão empresarial e gestão da tecnologia da informação. Tem as suas diversidades em cada curso, mas de maneira geral é isso. Ele já vai para a empresa e o que ele aprendeu em sala, ele vai aplicar na empresa. Ou estudando, ou fazendo uma análise de caso, ou a cada semestre ele vai desenvolver um trabalho diferenciado. As empresas aqui da região, aqui, elas são abertas para os alunos? Tivemos muita dificuldade no começo. É bom estar, né? É bom estar no lugar desde o início, porque tinha uma resistência muito grande. Porque achava que o cara ia botar fogo na empresa. Achava que o aluno ia só para criticar. Ou para roubar, para ter ideias. Fazer espionagem industrial, né? Muito... Mas hoje nós temos, aproveito inclusive para agradecer as empresas de Catanduva, as organizações. Eu acho que elas mais ganham, mas só ganham, na verdade, porque hoje as empresas entendem que é uma consultoria. Porque o aluno, né, o grupo faz uma observação naquilo que ele está estudando, faz um relatório que a empresa recebe, isso dependendo de cada projeto, e depois nós teremos agora de 21 a 24 de novembro o simpósio de tecnologia, é o nosso 27º. Então, todo final de semestre... Mas de todas as FATEC, né? 27º. Não. FATEC Catanduva. Porque ele é semestral. Ele é semestral, né? Então, FATEC já... É vantajoso vai ainda, para 30 semestres, nós já estamos... Logo no início, nós começamos. Uma faculdade, né? Onde tem pessoas se formando todos os anos, ela tem um dinamismo, né? De se manter atualizada todos os anos. Né? Você receber um aluno desse numa empresa... É a garantia de que você tá se atualizando com conhecimentos, ferramentas cognitivas de ponta. Porque a faculdade, ela tá o tempo todo buscando esse tipo... E ser interdisciplinar é um reflexo da vida real, né? Com você certeza. pegar qualquer... O meu TCC na faculdade foi baseado como que é? Orientado a problemas. A metodologia, eu não lembro o nome. É que é o nome em inglês lá, mas é esse método. Você pega todos os componentes de uma situação problema e você vai estudar o recorte específico de cada... eu tô lembrando o que é isso aí, eu não tô me lembrando o nome do negócio. É um negócio que é usado estudo no marketing. Estudo orientado a problemas, como que é? Eu não vou lembrar o nome também. Tem um nome, né? Que a gente podia lembrar pra pôr no programa. Ainda mais você que estudou, né? Sobretudo, né? Então, e aí só fechando, no simpósio, uma das questões, porque o simpósio trabalha vários temas, convida pessoas de fora, empresários, mas nessa perspectiva do ensino tecnológico, o aluno apresenta, tem uma banca para avaliar o aluno ou a equipe, vai depender de cada semestre, de cada trabalho, e a empresa é convidada a assistir, né? Então, normalmente, a gente tem também alguém da empresa assistindo, participando, e nesse sentido, Vinícius, com certeza, um curso tecnológico, ele tem que estar sempre olhando para as atualizações. Sim. Porque as coisas mudam a todo momento, e o mercado de trabalho... Ou seja, a gente tem que estar junto, para não dizer à frente do que o mercado precisa. A gente está numa época que fala muito de inteligência artificial, né? Como que está sendo trabalhada lá, sobretudo nessa área de automação?
Nós vamos ter automação industrial e gestão da tecnologia da informação que abrangem essas áreas. Gestão da tecnologia da informação vai ter disciplinas direta e trabalho direto nesse sentido. Acho que é importante reforçar também que o curso de gestão de TI, ele não é um curso só de informática, porque às vezes as pessoas acham, eu vou entrar a fazer programação. Claro que ele vai ter isso também, mas ele não é um curso para isso, ele é um curso de gestão. Então, se uma empresa vai comprar um software geral, vai ter que fazer muitos ajustes. Um gestor de TI, ele vai até a empresa, ele vai entender a necessidade da empresa e desenvolver, propor um software específico para aquela empresa. Falando de maneira bastante simples. A automação industrial vai aplicar, né, toda essa questão da área de informática, de inteligência artificial, na relação da automatização, desde o controle remoto, que nós usamos em casa, a integração de um controle remoto, até a automatização de grandes empresas. E a inteligência artificial, ela está aí em todos esses setores. Hoje não tem como pensar a vida sem pensar essa relação. No curso de automação industrial, os alunos desenvolvem projetos usando inteligência artificial. Então, é muito interessante, voltando a essa relação, o que é um ensino superior tecnológico. Eu vou entender a teoria e vou aplicar, né, como forma. Já tivemos alguns projetos premiados, inclusive, um dos últimos foi o que eles chamam de cão-guia. Foi desenvolvido um formato, né, um robozinho com um sensor que orienta a pessoa com deficiência visual, um cego, e aí ele identifica obstáculos e desvia. Olha aí, legal, gente, bem você legal. viu? Então, isso é uma aplicação, porque às vezes também a sociedade pensa, a FATEC tem cursos completamente distante da Pelo realidade. contrário, é totalmente ligado na realidade. Na realidade. Então, assim, é um olhar as dificuldades e solucionar problemas, como o curso de gestão empresarial também faz. Isso aí é Todas as pessoas que eu conversei formadas na FATEC, elas demonstram que o curso condensa bastante conhecimento, bastante informação. Quais são os cursos hoje que são mais procurados, assim, lá, que vocês estão tendo lá na FATEC, que as pessoas procuram por causa disso, pela completude do curso? Todos os cursos... Cita os cursos, aliás. Isso, então, todos os cursos, eles têm 3 anos de duração. Uhum. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas a FATEC é puxada, a gente tem que estudar muito. E eu brinco, né? É o papel do ensino superior. E por ter essa relação teoria e prática, os alunos desenvolvem muitos trabalhos. Então, realmente, né, tem a condensação do período, do tempo, que são 3 anos, mas é um ensino intenso, com alta aplicabilidade e com uma empregabilidade também altíssima. Tem índice aí? Tem. Nós fizemos... Quando eu falo desses índices, são pesquisas, são TCCs, né, dos próprios alunos, porque nós trabalhamos muito com essa aplicação. Então, nós tivemos, por exemplo, uma dupla de gestão empresarial que desenvolveu o TCC, avaliando a empregabilidade dos egressos da FATEC Catanduva. 92% nessa pesquisa dos alunos que se formaram na FATEC ou tiveram ascensão no cargo, porque já estavam empregados, ou conseguiram emprego no período em que estavam cursando a faculdade. Isso por meio de estágios, por meio desses projetos interdisciplinares, porque o aluno vai à empresa, a empresa vem assistir a apresentação. Daí fala, nossa, esse aí viu? Ele se destaca. Os olheiros da empresa pelos olheiros, né? E pelos projetos que nós temos também, que destacam os cursos. Nós temos o campeonato de robôs, que os alunos vão desenvolvendo projetos, fazem um robô e é feito no último dia do simpósio esse campeonato. E o que eles fazem, os robôs, no campeonato? No campeonato. No campeonato, eles... força, localização... Não é uma rinha de robôs, não, né? É como se fosse. É como se fosse. Então, é um tablado, tem as regras... E os robôs, o robô que consegue tirar o outro primeiro do tablado vai sendo classificado.
Mas o importante... Mas todos sobrevivem no final. Mas assim, o que é importante falar do campeonato de robôs é que os alunos Imagina um aluno que termina o ensino médio, que entra na FATEC e que, né, no segundo, terceiro ano, ele já está em condições de ter estudado, entendido, desenvolvido, que são eles que fazem o robô e o robô atende aos comandos. Então, na realidade, esse campeonato é uma demonstração do aprendizado e da aplicação dessa tecnologia, né? Eu ia fazer uma pergunta mais para trás. Só queria falar da questão e o hackathon que nós temos também no curso de gestão de TI, gestão e tecnologia da informação, que as empresas propõem desafios e os alunos desenvolvem esses desafios. É um dos trabalhos também. E, normalmente, alunos saem empregados desses desafios, né? Porque os que se destacam, as equipes que se destacam. Semestre passado, nós tivemos 2 contratações. Só empresas daqui da região ou de fora também tem? Até o momento, nós estamos trabalhando com empresas de Catanduva e região. Deixa eu te perguntar, tem uma coisa que se fala muito na época atual, questão da educação, que às vezes ela não instigaria o aluno. O cara não quer ficar sentado lá para ver. Aí você está falando uma realidade que às vezes as pessoas não têm noção, que é uma situação lá de ensino que você vai poder colocar a sua criatividade. Tem gente assim, você vai sentar aqui para ler isso aqui, fichar, a pessoa não vai conseguir. Mas só que você propor um desafio, ela tem uma capacidade, ela pega, né, diante de uma coisa. É bem interessante, sabe? Sim, nós trabalhamos e temos investido muito, né? Eu sou da área de letras, sou formada em letras, mas tem um longo percurso na área de educação. E a FATEC Catanduva tem trabalhado muito com as metodologias ativas, né? Que é exatamente essa perspectiva. Primeiro, de ter certeza que o aluno que chega, ele traz conhecimento, né? Seja de vida, da história, da experiência, quantos alunos que chegam na faculdade, profissionais de outras áreas. Então, sempre respeitando esse conhecimento que o aluno traz. Segundo, fazendo essa interação na sala de aula. E aí, o que é mais importante, eu brinco sempre com os alunos quando eu faço a recepção, porque eu digo, você chegou numa faculdade que não vai mais perguntar, professor, para que eu vou usar isso? Porque todo aluno lá, né, no ensino fundamental, ensino médio, um dia olhou para aquele conteúdo e pensou assim, para que eu estou estudando isso? O que eu vou fazer com isso? E a FATEC tem exatamente esse propósito. Olha, esse conteúdo você vai... A pergunta no método ativo vem ao contrário, né? Nos métodos ativos de educação. Né? Não é para que eu vou usar isso? Temos isso. O que vamos usar para resolver, né? Como chegar, né? É o contrário. E aí temos várias propostas metodológicas ativas, né? Mas sempre reforçando, tem que ter conteúdo, tem que ter base, tem que estudar, mas partindo daqui, nós vamos entendendo. Então, a pessoa não vai só ficar fazendo robô lá, ela tem que estudar, tem que ter todo um... Claro, e é puxado, se ela não tiver conhecimento... Não vai, o robô não anda. Mas o que é interessante, o aluno que entra, ele vê todos os projetos que são desenvolvidos. E aí, para desenvolver o projeto do nível 1, ele já vai, como o Vinícius colocou, entender, para desenvolver isso, eu preciso conhecer isso e isso. E é dessa forma... Que ele vai buscar também. Ele vai buscar. Fala para mim, quais são os cursos que tem na FATEC de Catanduva hoje? Nós temos gestão empresarial. É um curso que eu chamo a atenção, porque nós temos ele na parte da manhã também. Então, para quem pode estudar de manhã, às vezes a pessoa trabalha tarde e noite, né? É um curso que vale a pena, é um olhar para a empresa. Dentro dessa perspectiva de onde eu aplico, nós temos feira de produtos, nós temos o projeto Conte Comigo. Até ontem foi Desculpa, sexta-feira, tô me perdendo aí no final de semana, a abertura do projeto Conte Comigo. Os alunos, é 5º semestre, para falar dessa questão da aplicação e do trabalho na sala de aula. Eles formam uma empresa na sala para entender todo o processo de empresa, porque eles já estão lá no 5º semestre, dividido, entender as ações, tudo como é feito,
e trabalham junto com uma instituição. E a partir daí eles ajudam a instituição a desenvolver condições de finanças, de contabilidade, Vai profissionalizar todas a gestão as áreas. do... Profissionalizar a gestão daquela instituição. Que é uma coisa que elas carecem bastante, Exatamente, muitas ainda, né? Infelizmente, isso. né? Então, é isso que a gente chama de extensão, né, tecnológica. E junto a isso também, assim, a empresa ou a instituição está precisando muito de algo A, B ou C. Aí, aquela empresa que foi constituída na sala de aula tenta ajudar também a instituição a conseguir o que está precisando. E gestão empresarial, manhã e noite, 40 vagas. Sim. O curso de automação industrial, 40 vagas noite. E gestão da tecnologia da informação, também 40 vagas noite. E o vestibular, quando que vai ser? Abertas as inscrições para o vestibular até o dia 12 de dezembro, às 15 horas. E para fazer a inscrição, qual é? A inscrição sempre pelo site vestibularfatec.com.br. É um processo simples, entrou no site do vestibular. Tem taxa? Tem uma taxa de inscrição, reforçando que a FATEC é pública e gratuita. Mas o inscrito ainda não é aluno da FATEC. Essa é a razão, né, de ter uma taxa para ele poder pagar Tem isenção para algum tipo de aluno? Tem isenção, já foi o período, divulgamos bastante na rede social, nas páginas, e a isenção é sempre feita pela renda média familiar. Então, as pessoas entram com a documentação, está num processo de análise que é feita pela FAT, que é a Fundação de Apoio à Tecnologia, e ainda não saiu publicado a isenção. Mas quem tiver direito faz a inscrição sem nenhum custo. E na questão da inscrição, não, e existe cotas na FATEC? Sim, existe. Quando o aluno o interessado vai fazer a inscrição, ele responde um questionário sobre se estudou em escola pública, identificação racial, renda familiar. Então, ele responde, é um questionário bem detalhado, é importantíssimo responder esse questionário com atenção, porque isso conta muito, e sempre com as informações, né, corretas. Verdadeiras, né? Verdadeiras, que ele possa comprovar, como, por exemplo, uma renda familiar. Porque se ele entra na cota, ele tem que ter essas comprovações depois para a matrícula, né? Tudo isso é feito pela fundação, né? Não é a FATEC Catanduva que faz, mas a FATEC consegue ajudar, apesar de ser simples o processo. Eu estou com dúvida, eu queria saber mais sobre um curso, eu gostaria que alguém me ajudasse, porque eu tenho que digitalizar documentos e às vezes não tenho, né? Não tenho condições. Somente procurar FATEC Catanduva. Esse processo, porque eu acredito que tem nas outras unidades tem cursos parecidos com esse aqui, né? Esse processo seletivo, ele é estadualizado ou regionalizado? Ele é estadualizado, mas até o momento, quando o aluno faz a inscrição, ele indica a faculdade que ele quer estudar. Então, ele já vai fazer a prova aqui na região e já vai provavelmente direcionar para cá. Direcionar para cá. Por exemplo, alguém que faz inscrição para a FATEC Catanduva, ele já vai fazer inscrição para a unidade, que é a FATEC Catanduva, e para o curso. E ele tem a possibilidade de segunda opção. Então, ele pode colocar um segundo curso como segunda opção. Se eu, por exemplo, eu quero fazer gestão empresarial, mas também posso colocar como segunda opção... Gestão da tecnologia da informação, que é bastante comum. O aluno coloca gestão empresarial e, às vezes, ele passa em gestão, né? Ele passa, é aprovado no vestibular, mas ele não consegue, ele fica acima na classificação das 40 vagas. E aí, de repente, ele colocou como segunda opção gestão da tecnologia da informação e ele pode ser chamado. Gostaria de esclarecer, porque às vezes os candidatos ligam muito lá e falam assim, mas o meu amigo passou, né, 45º lugar e foi chamado. Então, isso é muito importante esclarecer também. Existem 40 vagas. A primeira chamada vai chamar 40, os primeiros 40 classificados.
Uhum. Pode ser que alguém não venha fazer inscrição, por N razões. Às vezes Passou em outra faculdade né? e tudo mais. Então, existe segunda chamada. O que vai acontecer também, que muitos alunos não sabem, ou que a sociedade às vezes não tem conhecimento. Pessoas que já têm ensino superior completo, passam no curso e pedem aproveitamento de conteúdo. Então, vamos pegar um exemplo próximo. O aluno fez gestão empresarial e presta gestão da tecnologia da informação. Vai ter conteúdo Toda iguais. a parte de gestão que for similar, ele vai pedir aproveitamento. Então, se ele aproveitar X% das disciplinas do primeiro semestre, ele automaticamente vai para o segundo semestre. E libera uma vaga, isso é muito positivo, Pro primeiro para semestre. mais uma pessoa ser chamada do primeiro semestre. Então, é por isso que a gente usa o termo corre a lista, né? Por isso que a lista ela vai muito além dos 40. Então, assim, temos 40 vagas oficiais. Mas elas podem ser preenchidas com mais pessoas. Vão entrar 40, né? Geralmente entram 40. Sim. Mas naquele semestre, mas alguns entram no outro semestre. Esse semestre, nós tivemos muitos candidatos, muitos aprovados no vestibular que já tinham. Isso aí é bom, então... quer dizer, assim, é um sinal de que a pessoa está gostando, né? Sim. Para repetir, né? Isso é um índice que nos deixa bastante contentes, porque nós temos pessoas, um número muito grande. Duas coisas são muito interessantes na FATEC Catanduva. O aluno termina um curso e faz outro, principalmente pela área da informática. Às vezes ele fez automação industrial há 15 anos atrás. Olha quanta coisa mudou. Mudou, né? E aí ele faz gestão da tecnologia da informação, por exemplo, ou gestão empresarial. Para dar uma atualização. Para dar uma atualização, ou porque ele conseguiu abrir uma empresa. Então, nós temos casos de aluno que fez automação industrial, era funcionário. Aí, nesse período, ele consegue, né? Ele cresce, ele escolhe, ele abre uma empresa, ele está indo muito bem, mas ele não tem base de gestão. Aí, ele volta para fazer gestão empresarial. Então, isso mostra a relação dos cursos da FATEC com o mercado de trabalho. Existe pós na FATEC? Pós, MBA, essas coisas? Existe. Aqui em Catanduva tem? Ainda não. Existe... Eu acho que era um caminho legal também, Sim. né? Para quem... Algumas faculdades têm, inclusive mestrado profissionalizante, que nós chamamos, né? Que é um mestrado aplicado também ao trabalho, ao mercado de trabalho. Legal. A FATEC São Paulo tem. Especialização, nós temos em várias FATECs e estamos aguardando, né, a entrega do prédio, porque agora teremos salas para pleitearmos a abertura de especialização nessas áreas também que temos os cursos. Então, vem novidade aí para 2024. Isso é muito bom para a cidade, muito bom mesmo. Sim. A gente está já se encaminhando para o final, estourando o tempo aqui, infelizmente, mas está uma conversa muito legal, é importante saber. Eu queria que você deixasse o contato, inclusive você colocou aí à disposição, e até o endereço também, que vocês estão todo espalhado, né, na cidade. A FATEC Catanduva ela está com 3 anexos, né? Então, para quem ouve falar os anexos da FATEC, mas todo o atendimento ele está centrado na Rua Recife 655. Perto dos Correios. Isso, esquina ali, né, do lado do Correio. Para fazer inscrição, vestibularfatec.com.br até o dia 12 de dezembro, às 15 horas. Gostaria de saber mais sobre os cursos. Todas as redes sociais da FATEC e também nós temos o projeto que já está aberto, que é o FATEC Aberta. Nós recebemos escolas, né, já agendando, estamos essa semana e a próxima recebendo escolas. Recebemos e visitamos empresas. Mas eu sou um cidadão, né, de Catanduva ou da região e gostaria de conhecer os laboratórios, a FATEC, conversar mais sobre os cursos. Basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp 3524-7186. 3524-7186. Pelo WhatsApp, mandou uma mensagem, nós ajudamos
orientamos sobre a inscrição do vestibular, agendamos para conhecer a FATEC, tiramos dúvida, ou seja, sempre com essa visão que nós temos. Somos uma instituição pública para atender a nossa sociedade. Mas leia o edital também, viu? Agora a gente Sim, tem que ler o edital, tudo na vida. Podemos destacar também que no vestibularfatec.com.br, além de todas as orientações para o vestibular, tem provas anteriores. Nossa, para estudar é excelente. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não tenho ideia de como é um vestibular da FATEC, né? Aí é da FATEC, que é um vestibular geral. Mas É só entrar no vestibularfatec.com.br, tem as provas, os gabaritos, então toda a orientação. Então, gente, aproveita essa oportunidade. Eu queria só uma pergunta para finalizar. Todas as áreas que você está falando aí, que trabalha, tal, existe um desespero na sociedade. Isso aqui vai acabar com o emprego. Isso aqui, olha, cada coisa que aparece, olha quantos empregos isso aí vai acabar. O que você fala para um jovem que está no ensino médio, começando, não sabe nem o que ele vai fazer da vida, assim? Existe futuro, espaço para essa pessoa brilhar no mercado de trabalho, na sua opinião? Tem espaço para todo mundo? Eu não vou nem falar da minha opinião, mas falar das estatísticas. A FATEC Catanduva não atende à solicitação que nós temos de empregabilidade. Essa é uma primeira questão. Assim, as empresas precisam de profissionais qualificados e os formados na FATEC Catanduva não são suficientes. Estou falando para Catanduva e região. Em que sentido? Nos trabalhos especiais, nos trabalhos tecnológicos direcionados. Então, não vou dizer que seja um mito, é uma mudança de visão. Sempre sai, né? A gente vê nos jornais, profissões que vão desaparecer. Primeiro, uma pessoa que se prepara bem, se comunica bem, ela não vai ter problema nenhum com algoritmo, ela não vai ter problema nenhum com o computador, porque o computador, né, o algoritmo, a inteligência artificial, depende de um humano que faça toda uma preparação, toda uma programação. Então, o que dizer para quem está agora? Estude. Porque se você é um bom profissional, não está faltando vaga, não está faltando trabalho. Onde é que está faltando trabalho? E muito. Em áreas que a máquina substitui. Vamos pegar, por exemplo, há 15 anos atrás, corte de cana na região de Catanduva. Quantas pessoas ficaram desempregadas porque chegaram as máquinas e todo mundo acompanha aí, né, a automatização das usinas. Agora, aquele profissional, se ele tivesse se preparado, estudado, ele estaria, como nós temos vários alunos que passaram pelo curso de automação, por exemplo, fazendo todo o controle dessas máquinas, fazendo toda a gestão desse processo. Então, o grande problema hoje da sociedade está na formação. Nós temos grande parte da população com uma formação escolar, não tão especializada, não tão atualizada, e essa população realmente fica sem trabalho, porque o mercado não consegue garantir espaço para todos. E temos uma falta absurda de profissionais qualificados para atender o mercado. Então, assim, eu quero fazer sucesso, estude. Né? Faça um ensino superior, que isso é fundamental, e faça bem feito. O que é fazer um ensino superior bem feito? Aplicado, atualizado. Eu brinco sempre, mas é até um trocadilho. Eu digo assim, estudar não é brincadeira. Né? Estudar é aprender da melhor forma possível para estar sempre contribuindo com a sociedade e conseguindo estar no mercado de trabalho. Isso em qualquer área. Só para finalizar, eu brinco também muito com os meus alunos. Não sou tão velha, eu acho. Mas até os 5 anos de idade, eu morava... Minha família é de zona rural, como muitos. Lá na região, no Triângulo Mineiro? Não,
eu sou daqui, eu só fui lá trabalhar. Eu sou minha família toda de Mirassol. E eu, né, agora estou em Catanduva já há 15 anos. Mas não tinha energia. Então, eu sou da lamparina. Nossa. Né? Até os 5 anos de idade, no sítio, na chácara que a gente morava, não tinha energia. Então, imagina o que é da lamparina a inteligência artificial. A gente, Tá se nós atualizando todo dia, né? passamos, não tinha computador, então máquina de datilografia, quando eu conheci, já foi uma coisa fantástica. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, na Unesp, chegaram os primeiros computadores. Claro que existiam computadores, eu quero dizer assim, computador Mas não era para acessível, uso, né? não era acessível. Depois passamos pela questão do telefone, né? As linhas fixas, o surgimento do celular, chegada da internet, a globalização. Se eu não tivesse estudado, e se eu não continuasse estudando o tempo todo, eu seria uma das primeiras a estar desempregada pela expressão que eles dizem, a tecnologia vai tirar emprego. A tecnologia não tira emprego, ela precisa de pessoas capacitadas para trabalhar com ela. É Perfeito. isso. E para nossa região tem demanda. Sim, que muita sempre tem demanda. mesmo. Catanduva é uma região que cresce, né, a cada dia. Então é isso, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, né? É uma honra, acho que para todo catanduvense, para casa, para todo mundo poder divulgar espaços de educação, né? De profissionalização aqui da nossa cidade. Agradecer também ao presidente da casa, que oportunizou, e todos os vereadores, né? Que apoiaram aqui esse espaço do Fala Catanduva. A gente tá falando aí das coisas boas da nossa cidade, né? Agradeço sua presença aqui, veio prontamente aqui. Inclusive, prestigia a gente aqui, vindo nesse espaço aqui, uma instituição tão prestigiosa, né? E só temos a agradecer. Só a você também que nos acompanha, que nos assiste, mesmo que seja para criticar, mas isso é fundamental, importante, né? inclusive, pode Sobretudo comentar. quem nos critica. Quem nos critica que nos ajuda aí para frente. E eu agradeço em nome de toda a equipe FATEC Catanduva, porque trabalhamos juntos, e a todos, né, que acompanham, ao espaço que é dado aqui. Quero parabenizar a importância de se falar sobre esses assuntos e colocar sempre à disposição a FATEC Catanduva para participar, né? Estamos juntos tentando e conseguindo fazer uma sociedade melhor. Muito bem. Perfeito, obrigado. Viu? Então, para não perder nenhum Fala Catanduva e ficar por dentro do que está acontecendo na nossa cidade, entender a nossa cultura, já se inscreve aqui embaixo, clica aí no curtir, no compartilhar, clica no sininho para receber notificação e até o próximo Fala Catanduva. Valeu!